Durante encontro da Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, conversamos com parlamentares de vários partidos, assim como especialistas na área de economia, para tratar da questão da reforma tributária, arcabouço, a lei do PLP 139 do senador Efraim Filho, que trata da desoneração da folha de pagamento. Tudo isso você vai acompanhar com esses parlamentares e especialistas a partir de agora. Senador Euvisto, como é que o senhor vê a questão da desoneração? Isso é bom para os municípios? Olha, você está falando de desoneração de alguns produtos, de abrir exceções. Sempre que você desonera alguma coisa, por exemplo, nós aprovamos agora lá na CAI a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Só que tem vários outros setores que precisariam estar ali e que não estão. Num governo que só tem déficit, e cada vez acumula mais dívida e cada vez paga mais juro, essas desonerações, para quem recebe, são ótimas. Mas para a nação é muito complicado. Por exemplo, nós aprovamos lá na CAI, os municípios pagariam 8% sobre a folha de pagamento deles, não mais os 20%. Mas alguém vai ter que pagar os 12%. Alguém vai ter que pagar o 12%. A nossa Previdência tem 200 bilhões de déficit por ano, mais que isso. Daqui a pouco vão estar tudo fazendo reunião para protestar porque não estão recebendo as aposentadorias. Porque ela gasta todo ano 200 bilhões a mais do que arrecada. Agora nós ficamos desonerando o município, desonerando a imprensa, desonerando automóveis, desonerando um monte de coisa. Uma maravilha para quem recebe. Os municípios têm que estar felizes. Eu estaria também se fosse prefeito. Só que o sistema não para de pé. Com o tempo, isso vai dar problema e vai dar problema muito sério. Seria reforma sobre reforma? Nós estamos caminhando para uma inviabilidade, é o que se chama de dominância fiscal. Vai chegar uma hora que a dívida do governo vai ser tão grande que nem aumentar juros vai fazer mais efeito para acabar com a inflação, que o governo deve tanto que o aumento de juros reflete na dívida interna e que se cria um impasse para a nação. Agora, em relação à reforma tributária, como é que o senhor avalia? Muito mal. A 45 e a 110 são duas propostas que também não param de pé. Não tem números, não tem dados, não são claras. Eu sou autor de uma proposta, que é a 46, junto com o Movimento Simplifica Já, em que a gente tenta uma simplificação dos impostos. Nós temos hoje 27 legislações sobre ICMS, nós estamos propondo uma única legislação. Nós temos mais de 5.000 legislações sobre o ISS, nós estamos propondo uma única legislação. Sem mexer na autonomia dos estados, sem mexer na autonomia dos municípios. E o governo federal, se quiser simplificar os impostos federais, pode fazer isso até por portarias, não precisa de PEC. Essas duas coisas que estão aí é uma forma disfarçada de desonerar a indústria, mas onerar serviços e onerar a agricultura. Isso não resolve. Vai dar uma nova base para o governo cobrar impostos sobre serviço. Essa alíquota vai ser a soma da alíquota daqueles outros impostos. Vai passar para 25%. Você pega uma escola, um jardim de infância hoje, ele paga 5% de ISS e paga 3,65% de PIS/COFINS, paga 8,65%. Ele vai para 25%. Ah, mas ele tem crédito do IVA. Não tem crédito nenhum. Crédito nenhum. Escola é salário. Salário não dá crédito. Porque salário é professor, juiz e quadro negro. Não tem crédito. Então isso vai desorganizar a economia. É muito complicado. Falta boa vontade política para isso? Falta racionalidade. O governo quer fazer a reforma porque ele quer aumentar a receita. Só que uma hora, sabe, lá na antiguidade, alguém já dizia que o contribuinte é como um burro de carga. É preciso carregá-lo com o máximo possível, mas precisa tomar cuidado para ele não rejeitar a carga, porque uma hora ele não aguenta e quebra. É o que vai acontecer com o Brasil se insistir nesse caminho de, ao invés de fazer economia, você não vê falar uma palavra sobre economia. Onde é que o governo está falando em cortar gastos? Não fala, ele só fala em aumentar a receita e gastar cada vez mais. Isso está chegando num ponto muito complicado. Estamos aqui com Paulo Rabelo,
ex-presidente do BNDES. O senhor acha que esse é o momento de se votar uma reforma tributária? Eu acho que esse é o momento. Aliás, esse momento já se faz devido pelo Congresso Nacional há muitos anos, porque nós precisamos desonerar o setor produtivo brasileiro, principalmente a sacrificada parte industrial e de tabela também boa parte do comércio e dos serviços. O erro da atual proposta, que ainda dá tempo de ser reformulado, é querer desonerar a indústria, o que é corretíssimo, metendo a mão fundo no bolso do setor comercial e do setor de serviços e de quebra do setor agropecuário. Não é uma redistribuição entre setores que nós precisamos. Precisamos estudar de que maneira nós vamos buscar os fundos para desonerar a indústria. E nós viemos aqui hoje na frente apresentar o que eu chamo de uma regra dos 100 bi, buscar um quantitativo que possa fazer frente a esse aparente milagre, que é desonerar a parte industrial sem ter que onerar, digo, até que na margem pode ser um ou outro pagando um pouco mais, mas quando onerar muito moderadamente e, em geral, sempre buscar desonerar o setor produtivo como um todo. Agora, na sua opinião, falta alguma coisa dentro dessa reforma? Faltam números, falta quantitativo. Nós estamos falando como se fosse um debate na nossa casa. Eu acho que a maior parte daqueles que nos acompanham aqui já passaram por esse perrengue alguma vez, de estar com o orçamento da família curto e todos se reunirem na mesa do jantar, mas com um detalhe: ninguém quer falar de números. Quando pergunta qual é a mesada do fim de semana, o sujeito não quer revelar. Quando você pergunta à tua mulher qual é o gasto do cartão de crédito, assim, é muito, mas não diz qual é o número. E os números não aparecem. Esse é o debate que atualmente nós travamos na reforma tributária. Uma conversa de família em que todos precisamos nos reeducar do ponto de vista de um orçamento, mas recusando falar de números. Vamos começar a falar de números. Com os números, nós travaremos o contato com as discordâncias e vamos superá-las. Antes dos números, a votação, como pretenderia o presidente da Câmara, com todo respeito faço essa crítica, ela é não só inviável, mas um tapa na cara da sociedade brasileira. Quer dizer, votar uma matéria dessa tamanha magnitude, das repercussões que terá não só anos, décadas à frente, sem ter um texto, e muito menos as simulações sobre as consequências e impactos dessa mudança, vamos dizer assim, correspondente a um grande terremoto. Preocupa? Eu não gosto dessa palavra preocupa, porque eu sou um economista que estudo os números, fui formado buscando números. Na minha escola, você não fala nada sobre a economia só porque você acha ou intui, ou porque você tem um coração que vai para o lado de cá ou para o lado de cá. Isso é ideologismo. O economista busca se amparar em premissas que serão objetivadas pela pesquisa empírica, que não existe nessa reforma tributária, de forma que eu não me preocupo com tragédias, eu apenas assinalo que elas existem. Isto é uma tragédia, mas podemos fazer dessa tragédia um sonho, na medida em que a gente vá para a realidade dos números e, a partir daí, faça o consenso verdadeiro. Estamos com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz da reforma tributária? Olha, a bem da verdade, nós temos alguns pontos de convergência muito claros. Primeiro, a necessidade de fazermos uma reforma tributária que simplifique, uma reforma tributária que atenda ao interesse do país. E qual é o interesse do país? É que a gente pare de ter, né, na estrutura tributária, essa confusão que acaba custando muito, sendo muito elevado o custo que as empresas têm, desde o pequeno empresário até as grandes corporações, tem um custo elevadíssimo para fazer o quê? Para pagar imposto. Além do imposto ser alto, ele tem um custo elevado porque a burocracia é enorme. E depois vem uma série de judicialização, multas, as mais diversas e injustas, porque por mais que o contribuinte seja correto,
a lei muda, as portarias mudam, então é um inferno a vida de quem produz, de quem contribui, num país em que o contribuinte é tratado de uma forma absurda. Então a reforma tributária é necessária? É. Agora o que está nos preocupando? É que até hoje não tem um texto. E está se falando em votar já em julho. Então hoje nós conversamos aqui num debate muito saudável na frente do Comércio e Serviço, de que nós não podemos aceitar a discussão que vem se fazendo como se já fosse a discussão do projeto. O projeto não existe. Se o projeto não existe, a partir do momento que ele for entregue a nós, deputados, nós precisamos de um prazo. E não podemos votar assodadamente, porque nós temos que ouvir o cidadão, quem está lá na base. Não é só a empresa, não, é o cidadão mesmo. Porque o que vai ocorrer é que, se aumentar a carga tributária, o cidadão é que vai sofrer com isso. Se você aumentar muito o imposto sobre serviços, por exemplo, os serviços de educação, de saúde, os serviços das empresas que prestam serviços desde limpeza, de vigilância, de segurança, tudo aumenta. E aumenta no bolso do cidadão. Se aumentar sobre o comércio, o alimento, estão falando em aumentar imposto da cesta básica, do arroz, do feijão, do óleo, isso é inaceitável.